Então, hoje eu estou aqui com Giovanni Coelho, uma pessoa que depois eu fui descobrir está até bem perto da gente. Aqui nós estamos em Varginha, no sul de Minas. O Giovanni tem a empresa em São Paulo, mas está aqui em Campanha, uma cidade bem próxima aqui de Varginha. É muito legal, Minas produzindo conhecimento para o mundo, né? A ideia de fazer esse webinar surgiu com a necessidade imposta, que todo ano tem essa coisa de pré-alta, medicamento que some o estoque, enfim. E aí a gente sempre tem algumas especulações. Esse ano eu resolvi contratar o Giovanni, que fez a gentileza de nos ceder um tempo na agenda dele, para que a gente pudesse dar para vocês uma condição de avaliação de cenário baseada numa ferramenta. Então o Giovanni tem alguns presentes para entregar hoje para vocês aqui, né? Uma coisa também que normalmente a gente faz nos webinars é a interação com você que está nos assistindo, né? Eu aqui, representando a Rede Nova Drogarias, desejo a todos que estão entrando aí uma bela palestra. Se você tiver dúvida e se você quiser interagir conosco, aqui embaixo tem o Q&A, você pode clicar ali, pode mandar as suas perguntas, que a gente vai conseguir ver elas aqui, nós vamos tratar elas a tempo com o Giovanni, tá? Giovanni, sem mais delongas, meu caro, eu gostaria que você se apresentasse, né? Eu acho que para falar de você, só você mesmo que vai falar com tamanha grandeza e destreza. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez pela parceria. Acredito que nós temos uma oportunidade ímpar de levar um conhecimento muito específico para quem de fato vai usar ele, né? Esse webinar ele não faz sentido, né, Giovanni, para uma pessoa que é leiga ou que não está no ramo. Esse webinar faz sentido para quem é farmacista ou quer entrar para o ramo de farmácia e precisa de uma assessoria bacana para fazer acontecer a melhor estratégia do seu negócio. E se além dessa dúvida de pré-alta, de alta de medicamentos, se tiver mais outras dúvidas relacionadas ao negócio farma, conte com a Rede Nova aqui para solucionar suas dúvidas. Então, Giovanni, sem mais delongas, eu já falei tanto, né? Fique à vontade, está com você. Muito obrigado mais uma vez, uma ótima tarde, que Deus nos ajude aqui, que a gente consiga levar o melhor conhecimento e a maior profundidade possível para todos que nos assistem. Um abraço. Um abraço. Obrigado, Alan. Obrigado aí à Rede Nova, que tomou a frente aí para trazer conhecimento para a gente aí. E o conhecimento que eu vou trazer para vocês aqui, vocês podem procurar na internet, que não tem nada do jeito que a gente vai trazer aqui para você. A gente buscou algo bem didático e prático para você colocar em prática no seu negócio, tá? Para você que não me conhece, meu nome é Giovanni Coelho, sou especialista em price, tributação, lucratividade, e hoje a gente vai trazer o tema escolhido aí pelo Alan, para a gente trazer um tema quente, e o Alan também fez questão da gente trazer esse tema agora, porque na linha do tempo dá para a gente fazer um planejamento certo agora, tá bom? Então vamos começar aí sem mais delongas, que Deus ajude aí que a gente leve muito conhecimento para vocês. Vamos lá, vamos começar primeiro, né, nesse cenário aqui que a gente vai começar agora. Espera aí, pronto. Ó, vamos começar falando das altas dos medicamentos, né? Então, primeira coisa, como que funciona, né? Como que funciona a alta dos medicamentos? A alta do medicamento, ela acontece todo dia 31 de março, né? Todo 31 de março acontece a alta dos medicamentos. Este ano, né, que vai acontecer agora no dia 31 de março, o ano passado a gente teve algo fora da curva. O que aconteceu? Teve a pandemia, também foi fora da curva, e também o presidente, na época, lançou uma medida provisória. Aí essa medida provisória tinha validade de 60 dias, e depois de 60 dias voltou-se a aplicar a regra atual, que é a alta dos medicamentos. Então, a única coisa que aconteceu fora da curva foi o ano passado, tá? Então, seguinte, a gente está em fevereiro agora, depois março, e no dia 31 de março acontece. Ou seja, dia 31 já pode vender o preço mais caro, tá? O novo preço dos medicamentos. E aqui a gente está em abril, tá? Outra coisa. E aí, a primeira coisa que você tem que fazer, obrigação de fazer, para você fazer um planejamento, você tem que focar no seu estoque, né? Como está o seu estoque hoje? Por que eu falo isso? Hoje, a maioria das farmácias, hoje ela pensa como? Giovanni, eu não preciso me preocupar muito com o estoque hoje, porque as distribuidoras conseguem me entregar até em 24 horas aqui o produto que eu peço. Então, eu não faço muita gestão. O negócio caiu, eu vou e peço. Caiu, eu vou e eu peço.
Então, para isso eu vou dar falar um pouco mais sobre estoque. E depois que a gente falar sobre estoque, qual que é o planejamento? Vou falar sobre estoque, depois eu vou falar das métricas que a gente vai utilizar também para fazer a formação aqui dos cálculos, tá? E aí, depois a gente vai para o simulador, que a gente desenvolveu também para vocês no simulador prático, o simulador que funciona passo a passo, como que a gente vai achar o impacto da alta dos medicamentos no nosso negócio. Vamos lá, planejamento de estoque. Imagina essa situação aqui, ó. Você tem um produto, né? E esse produto que você tem dia que vende 3, tem dia que não vende 1, tem dia que vende 5, tem dia que vende 1, 2, 3. Então, o estoque, né, a venda, ela fica variando, ela não é uma coisa contínua. E na hora que você está nesse modelo aqui, onde a venda não é contínua, a primeira coisa você tem que ver o seguinte: Giovana, qual que é a média de venda dos meus produtos? Então vamos pensar que nesse cenário a venda seja 90 unidades por mês. Então aqui você venda 90 unidades, né? Ou seja, você vende 3 unidades por dia. Então se você olhar aqui, ó, você vende isso aqui por dia. Aí aqui, muita gente erra. Giovana, se eu vendo 3 por dia, eu preciso ter 3 itens no meu estoque. Aqui que está o erro. Ó. Se você tem 3 unidades num dia, acontece, vai ter gente que vai comprar 5, 6 unidades num dia. E na hora que você chegar pessoas para comprar 5, 6 unidades desse pico aqui, o que acontece? Você vai ter a ruptura do estoque, né? Então aqui você tem o conceito de ruptura. A pessoa chegou para comprar e você não tinha para vender. Então, aqui você entra nessa análise do estoque. Pensando então que a gente tinha, ó, a gente vende 90 unidades por mês, na média de 3 por dia, então eu vou pensar o seguinte: Giovanni, o meu estoque mínimo, aí você começa a definir, o meu estoque mínimo vai ser 5 unidades, tá? Então você vai ter 5 unidades, tá? O seu estoque mínimo. E aí a gente vai continuando aqui a análise do estoque mínimo. Chega comigo aqui. Neste ponto, quando a gente está aqui nesse exemplo, então imagina que no dia 1 você tem 5 unidades. Aí você vendeu 3, aí você tem 2, né? Aí você faz um novo pedido de 3 e chega a 5. Então isso daqui é uma análise. Você faz assim, ó, qual que é o estoque mínimo que eu tenho que ter? E a partir do estoque mínimo que eu tenho, tá? A partir desse estoque mínimo que eu tenho, eu faço os meus pedidos. Lembrando, o seu estoque mínimo vai depender também da frequência que você faz pedido. Se você faz pedido de 3 em 3 dias, então você já tem que considerar também que você pode ter um estoque de 15 unidades. Por quê? Vai vender um dia, vai vender 3 no outro, vai vender chegou lá, Giovanni, depois eu vou fazer esse pedido só daqui 3 dias. Porque eu não tenho essa capacidade de fazer estoque e pedidos todos os dias. Tá? Então, a gente consegue chegar aqui nessa análise, né, de produtos aqui. E aí depois a gente vê aqui o estoque para vendas, estoque de venda, estoque mínimo e o estoque de pedido. Então, concluindo aqui o cenário, a gente consegue ver aqui a relação de produtos, venda mensal, estoque do mês. O que eu estou falando aqui agora? Por que eu estou falando tudo isso? Primeira coisa, você tem que entender que o estoque é um investimento. Tá? O que é um investimento? Você comprou a mercadoria, você investiu na sua empresa. A partir do momento que você investiu na sua empresa, que lá é um investimento, tá? Não faz parte do seu resultado ainda. Ela só vai fazer parte do seu resultado a partir do momento que você efetivar a venda. E para isso a gente desenvolveu aqui juntos, tá? Juntos a gente desenvolveu um simulador em Excel. E eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Para mostrar esse simulador que a gente desenvolveu aqui, no passo a passo aqui com vocês. Vamos lá? Espera aí, estou abrindo ele aqui ainda. Aí todo mundo já está vendo, né? O simulador. Então agora eu vou aqui passo a passo. Eu vou demonstrar para vocês o que a Sintax aqui junto com a Rede Nova desenvolveu. Tá? Nesse primeiro cenário, imagina que a gente tem aqui, ó, a gente selecionou aqui 6 itens, tá? 6 itens que a gente colocou aqui como referência aqui. Colocou microvilar,
o Glifage, né, o soro, o Torcilax. Então vamos pensar que esses produtos representam as minhas vendas. A gente não colocou todos os produtos da farmácia, mas a gente colocou 6 medicamentos aqui, tá? Referência similar e genérico, lista positiva, negativa, tá? Então, o que acontece? Esse aqui é o preço fábrica desses produtos hoje. E aqui o PMC. A gente jogou aqui um volume só para dar a realidade do negócio, né? Então vamos pensar que a venda desses itens por mês seja de 4 mil, 3 mil, 2 mil, 1.500. Então, o que acontece? Eu vou vender esse produto, mas só que é o seguinte, antes de eu vender esse produto, eu compro ele. Então eu coloquei aqui, ó, se eu compro essas unidades por mês, qual que é o desconto que eu tenho nesses produtos? Então, preço fábrica total. Ó, se eu colocar uma unidade aqui, ó, ele vai pegar o preço fábrica menos o desconto de uma unidade. Como eu coloquei volume, ele já multiplica tudo isso. Então, eu vou ter aqui qual que é o desconto da compra e qual que é o meu preço de compra, tá? A gente fez aqui, a gente sabe que preço de compra não é custo. O custo mesmo da farmácia, o que é? É o preço de compra mais a substituição tributária, tá? Ó, mais a ST. Então a gente fez aqui um exercício, nesse caso, nesse exemplo, a gente usou como referência a tributação de Minas Gerais, tá? Que é por MVA. Então, quando eu compro um produto de 24 mil reais, eu vou ter aqui, ó, 1.600 de ST e o meu custo vai ser 25 mil reais, tá? 25.660 para ser exato. Vou até dar um zoom maior aqui para facilitar vocês acompanharem. Então agora, o que eu tenho? Eu tenho o preço total que eu vou pagar no produto, mais a ST, eu tenho o meu custo total daquele mix de produto que eu selecionei, ó. Esse mix com esse volume, então eu vou ter que fazer um investimento nesse cenário de 77 mil, tá? E aí é o seguinte, vamos pensar que a gente vai vender esse produto e a gente vai aplicar os descontos sobre o PMC na venda. Então, o PMC dá 252 mil, vou dar 152 de desconto, né? Então, vou faturar 100 mil reais, ó. Então, faturei 100 mil. Aí, agora que eu faturei 100 mil reais, se você, por exemplo, for do Simples Nacional, você vai colocar aqui qual que é o percentual que você paga sobre a venda, tá? Então, por exemplo, todo mundo sabe que o Simples Nacional, por exemplo, ele tem, dependendo da faixa de faturamento, você vai conseguir saber qual que é o percentual que você vai ter que pagar. Então a gente jogou aqui 4,5%, tá? Então é só um chute aqui, mas se você quiser colocar zero, se você for do lucro real, né? Esses produtos monofásicos já está com ST, você não precisa pagar nada, então você põe aqui. A gente pôs aqui 4,5. Ou seja, de 100 mil que você vai faturar, você vai pagar os impostos, vai sobrar o faturamento líquido. O faturamento líquido menos o custo chega no seu lucro bruto, tá? Vou até fazer uma outra fórmula aqui. Ó, se eu pegar o meu lucro bruto e dividir pela venda, eu tive uma margem média, né? Margem média ponderada de 17%. Se você pegou o seu lucro bruto e dividiu pelo custo, você tem o conceito de markup, tá? Como tem muita gente que trabalha com margem, muita gente trabalha com markup, coloquei as duas variáveis aqui. Mas eu já falo, a minha indicação sempre é trabalhar com margem, tá? É o melhor conceito. Então, o que acontece? Agora eu vou para a DRE, gente. Ó. O que é a DRE? A demonstração do resultado do exercício. Nessa demonstração, o que vocês vão enxergar aqui? Ó? Vocês vão enxergar que aqui é o PMC total, menos o desconto. Aqui é o meu faturamento. Eu faturei 100 mil reais esse mês. Tá? Inclusive, fortalecendo para quem entrou agora, não entrou daqui a pouco que eu tinha explicado, aquele mix de produto é um mix de exemplo, tá? Na verdade, todo mundo sabe que você tem um mix muito maior, mas o conceito é o mesmo. Então, faturei 100 mil reais, vou pagar 4.500 de impostos, vai sobrar para mim um faturamento líquido, 95.500. Com o custo que eu tive adquirindo as mercadorias, lembrando que aqui eu estou em março,
né? Vamos pensar fevereiro, março, essa é a minha realidade de resultado, tá? Antes da alta. Então eu tive um custo de 77 mil, um lucro bruto de 17 mil. Então o lucro bruto, se você der 2 cliques aqui, ó, opa, ou senão você pode puxar a fórmula, ou você faz isso, ó, é o faturamento líquido menos o custo, você vai ter aqui o mesmo resultado. Só que já está puxando lá do simulador anterior para você fazer essa forma. Despesa operacional. Vamos pensar que você teve 7 mil, você tem, né? Despesa operacional com luz, água, aluguel, telefone, funcionário, 7 mil por mês. Então, essa empresa vai te dar um lucro operacional de 10 mil reais. 10.620,68 para ser mais exato. Então, quer dizer, isso daqui, ó, o seu lucro operacional sobre a sua venda representa 10%. O seu lucro bruto, antes da despesa operacional, representa 17%, a sua margem. Aqui que a gente chama de margem, tá? Então, você tem aqui o conceito de margem e de markup, tá? Tudo aqui pronto para você. Lembrando que este aqui é o cenário de compra. Março, pode ser fevereiro, é antes da pré-alta. Aí o que a gente fez lá no simulador nosso? A gente fez um outro simulador, embaixo aqui. Só que nesse outro simulador, tá? Eu vou aplicar o ajuste dos medicamentos. Coloquei 8% aqui, né? E por que eu coloquei 8%? Tá? Coloquei 8% porque a Syntax fez uma análise, né? A gente fez uma análise da alta dos medicamentos. Se você for falar da alta dos medicamentos, a gente pode pegar aqui até uma... Olha que legal isso aqui, ó. Tem um histórico dos últimos anos, ó, tá? Antes de 2014 era outra regra de aumento, então vamos pegar aqui, ó, essa regra aqui, ó, 2015, 16, 17, sabe? Então isso aqui, ó, é o IPCA, tá? Esse aqui é o IPCA. Então para fazer a fórmula do aumento do medicamento não é uma coisa muito simples, tá, pessoal? Uma coisa bem complexa aí, mas a gente vai ver aqui, ó, eu tenho o IPCA, eu tenho o fator Y, né? Depois eu tenho aqui, ó, o aumento, tá, efetivo de todos os anos, tá? Então, 2015 tive 7, 2016 12,5 foi um dos maiores que teve, 17 4, 2018 2,84, muito baixo, e depois você teve 2019 4,33, 2020 5,21. Tem muita gente dando print na tela aí, né? Para pegar essa informação. E depois, 2021, gente. 2021 é o seguinte. A gente aqui está com um IPCA de 4,56. Mas existe também uma outra linha de pessoas aqui dentro do mercado farma, que é mais otimista com o aumento, que está falando que vai ser de 4,84, o IPCA. Então, o IPCA até agora que saiu foi esse, né? Mas tem previsão que aumente o IPCA, tá? O índice e depois tem o fator Y também que impacta no aumento do preço dos medicamentos. O fator Y, que é combustível, eletricidade e o preço, a taxa de câmbio. Então eu estou calculando em torno de 3,10, mas tem gente que está mais otimista também, pois 4,02. Então, a realidade é que eu coloquei aqui, ó, de 7,66 a 8,86. Então, não vou menosprezar quem está sendo mais otimista, tá? Mas o cálculo da sintaxe aqui foi em torno de 7,66, tá? Esses preços também dos medicamentos, o que é importante você saber? Esses preços dos medicamentos têm os níveis de medicamento, ó, nível 1, 2 e 3, tá? O nível 1 é quando você tem alta concentração de genéricos, né, competindo com eles. Então, quando você tem um medicamento que muita gente está competindo, ele acaba caindo no nível 1. Nesse nível 1, você aplica a taxa máxima de aumento. Depois você tem o nível 2, quando você tem média concentração de genérico, e depois você tem o nível 3, onde você tem pouca concentração de concorrência. Aquele medicamento não tem concorrência. Então, quando o medicamento não tem concorrência, então ele vai ter um fator de aumento menor, tá bom? Então, por isso que eu, voltando aqui para a planilha, eu coloquei lá na planilha 8% na nossa simulação. Então, quer dizer o quê? Eu vou pegar esses preços aqui
vou aumentar em 8%, eu cheguei nesses novos preços. E depois eu vou continuar simulando que eu vendi a mesma coisa que o mês anterior, com os mesmos descontos de compra e com os mesmos descontos de venda, tá? Com isso, eu vou ter a nova DRE aqui, ó. Nessa nova DRE, você vai ver assim, ó, o preço do produto aumentou. Então, eu faturei mais, ó. Antes eu faturava com desconto 100 mil. Agora que o preço máximo ao consumidor aumentou, a farmácia vai vender com o mesmo desconto, só que a farmácia vai ter um valor de venda maior. Então ela saiu de 100 mil para 108 mil reais, tá? Então se a gente fizer uma conta rápida, 108 mil menos 100, a gente vai ver que aumentou 8 mil. Se eu fizer uma fórmula aqui, ó, se eu for bem rápido aqui na fórmula, pegar essa diferença dividido pelo que era, então o aumento aqui que eu vou ter é igual ao aumento da alta dos medicamentos. Vou ter um aumento de 8%, tá? Lembrando que esse simulador, se você alterar aqui, ó, o percentual, ele já recalcula tudo. Vamos pôr 10% aqui, ó. Ele recalcula os preços, tá? Vamos simular com 8, que é o que a gente planejou para o nosso exemplo aqui. Então, eu vou faturar mais. A farmácia, no mês que vem, a farmácia vai faturar mais, tá? Com isso, a farmácia, como ela paga um percentual sobre a venda, o que vai acontecer também? O valor do imposto vai aumentar, tá? Então, o valor do imposto que ela pagava antes vai aumentar proporcionalmente. O faturamento líquido dela também vai aumentar, comparado antes da pré-alta. E aqui depois você tem o custo, né? O custo dos produtos, vamos ver, aumentou também, né? 8%. Porque você comprou esse produto, a gente está pensando aqui nesse cenário do meio, você comprando lá as mercadorias e lá no mês de abril mesmo, vendendo em abril. E o seu lucro, vamos ver como é que funcionou o seu lucro, aumentou 8%, tá? E a sua despesa operacional não aumentou. Por quê? Não é porque o preço dos medicamentos aumentaram que o seu contador vai aumentar, né? Que o pessoal, os funcionários vão aumentar. Então não quer dizer isso, tá? Então é o seguinte, lucro que você vai ter, aqui ó, o seu despesa operacional empatou, e agora vamos ver como é que ficou o seu lucro depois das despesas. Olha, tudo aumentou e a despesa manteve a mesma, então o seu lucro operacional vai aumentar em 13%, tá? Aqui depois eu coloquei, ó, despesa financeira, tá? Despesa financeira. E por último, coloquei aqui despesa financeira, tá. E aqui a despesa financeira que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Giovanni, olha embaixo. Então, beleza, pessoal. Aqui, ó, é o cenário. Agora, o que eu criei aqui junto com vocês aqui, ó? A gente criou um cenário comprando em março, essa que é a oportunidade, hein? E vendendo em abril, tá? Comprei em março e vendendo em abril, tá? Então, o que vai acontecer aqui agora? Ó, tudo tá nesses simuladores aqui, tá, gente? Ó, nesse simulador, então, eu comprei em março, quer dizer, ó, olha o meu preço fábrica. Então, eu comprei pelo preço antes da alta. Só que na hora que eu vou vender, eu já vou vender com um preço pós-alta, tá? Então, eu vou comprar mais barato e vender mais caro, tá? Então, aqui tem toda a matemática feita no mesma modelagem, mas eu acho que é mais interessante a gente ir lá na DRE, tá? Lembrando que depois a Rede Nova vai passar para vocês esses simuladores aqui, tá? Esses simuladores que a gente fez. Então, é o seguinte, vamos lá. Agora, eu já sei que eu vou faturar 108 mil reais, tá? Vou faturar 108 mil reais. Os impostos vai ser esse mesmo, faturamento líquido é esse mesmo, tá? Então o faturamento líquido é o mesmo, 103, tá? Comparado com o outro cenário que eu estava aqui. Mas comparado com o mês anterior, ó, eu vou de 195 para 103. Então, agora que eu comprei em março, estou vendendo em abril, o meu custo, agora que tá, ó, o meu custo, tô com o mesmo custo lá de março. Então, o que vai acontecer aqui?
faturamento líquido, menos o custo que eu comprei no valor antigo, olha o meu lucro aqui. Então, vamos pensar assim, eu vou só pegar a diferença, vou fazer uma diferença aqui, ó. Vamos lá. O que aconteceu? Deixa eu ver aqui, por exemplo, ó. Vou pegar aqui as diferenças, tá? De faturamento, se você não comprar antes, não fizer, o seu preço de venda continua o mesmo. Os impostos, você vai continuar o mesmo sobre a venda. Faturamento líquido, né, também vai continuar o mesmo, tá? Agora, o seu custo, ele vai cair 7%. Opa! Olha só que estratégia. O meu custo cai 7%. Na hora que o meu custo cai 7%, olha, o meu lucro vai aumentar 32%, tá? Comparado com o que era antes, tá? Então, por isso que eu estou explicando. Muitas empresas, todas as grandes redes, todos os distribuidores estão preparados. Tem distribuidor aí que a receita, a lucratividade sobre a alta representa mais de 25% do ano, tá? Então é muito importante para ele estar preparado na alta. E a despesa operacional não mudou nada, tá? E o lucro operacional, olha, aumentou 50%, tá? Saiu de 12 mil para 18 mil. E depois aqui, agora, só que é o seguinte, gente, para mim, para que eu faça esse planejamento, eu tenho que comprar esse estoque mais barato aqui, ó. Então, só que eu não tenho que comprar esse estoque agora, em abril. Eu tenho que comprar esse estoque antes. Se eu tenho que comprar esse estoque antes, então eu tenho que fazer lá em março, né, fevereiro e março, eu tenho que fazer a compra desse estoque para depois eu vender, por exemplo, em abril. E aí eu sei que eu tenho que comprar, nesse exemplo aqui, 77 mil reais em estoque. Estou dando um exemplo, tá, gente? Cada um tem a sua realidade aí. Se eu tenho que comprar 77 mil no estoque, aí eu vou fazer o seguinte. Vamos lá, vamos fazer uma análise. Meu investimento no estoque, 77 mil. Qual que seria o meu custo de capital? Eu posso colocar aqui qual que é o custo de capital. Nesse caso, eu vou colocar aqui, ó, 3%. Na hora que eu coloco 3%, né, quer dizer o quê? Eu vou, para mim conseguir esse dinheiro durante um mês, alguém vai me emprestar esse valor. E esse valor que ela vai me prestar, tá? Que ela vai me prestar esse dinheiro, eu vou pagar 3% sobre esse valor. Então você vai pagar R$ 2.336. Ou seja, para você ter adiantamento do estoque, você comprar antes vai ter um custo, tá? Vai ter um custo. Ou se você não tem dinheiro, se você já tem o dinheiro, ele custa mais barato, né? Porque vale mais a pena você investir no estoque do que comprar, deixar na poupança. Mas, ou seja, nessa realidade aqui, o que você vai ver? Comprei 77 mil, tive um custo de capital de 3%, dá 2.300, né? E aí, o meu ganho efetivo ali, ó, que aqui o ganho efetivo, ó, comparando um mês com o outro, se você comparar um mês com o outro, ó, antes era 12, agora é 18, então eu tive um ganho de 6. Só que para ganhar esses 6, eu tive que investir 2.300. Então, o meu ganho nesta operação foi de R$ 3.800, tá? É esse exemplo aqui que eu estou dando. Então, depende da realidade da sua empresa, depende também de quanto que você vai achar de taxa. Vamos pensar que você entra no cheque especial para fazer isso. Não compensa. Você vai pagar uma taxa, você vai ter um ganho de 6 e você vai pagar uma taxa de 10 e no fim você vai ter um prejuízo aqui. Então, nesse exemplo aqui do cheque especial, a gente já viu que não vale a pena, tá? Então, quanto menor a taxa, melhor a viabilidade, ó. Quanto menor a taxa, maior a viabilidade de você fazer esse estoque. Então, por isso que a gente colocou aqui, ó, despesa financeira, tá? Então, coloquei uma despesa financeira aqui de 2% ou 3%. Vou colocar 2 aqui. Então, você teve uma despesa de R$ 1.557. Então, seu lucro final, que eu coloquei aqui, foi de R$ 16.703, tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma análise. Uma análise, eu posso, Giovanni,
comprar mais? Como que eu posso me planejar? Tem sentido, Giovanni, eu me planejar para a alta dos medicamentos? A realidade é, você vai ter que montar o seu cenário. E outra coisa importante também, quais produtos que eu vou comprar? Olha aqui, ó. Você lembra que tem 3 níveis aqui, ó? Então, se você investir no medicamento referência, se você for investir no medicamento referência, a taxa de aumento dele é menor que o teto. Vamos pensar aqui que for 8,86, tá? Para um medicamento referência que tem quase nada de concorrente, a taxa dele vai ser menor, tá? Se eu investir no medicamento que tem mais concorrentes, né, a taxa de aumento vai ser maior. Então você tem um aumento do valor, do investimento do seu estoque ali, tá? Então vamos voltar aqui e agora o que eu vou fazer com vocês? Eu vou continuar compartilhando a tela, só que agora a gente vai voltar aqui para a tela em branco, tá? A gente vai voltar aqui agora para o outro cenário. E nesse outro cenário que a gente vai trabalhar aqui com a tela aqui para mostrar dos pontos aí de mais preocupação que o pessoal tem, tá? Um dos pontos de maior preocupação aí que o pessoal tem é o seguinte, ó. Imagina o seu caixa, tá? O seu caixa. O que você tem que entender? Você vai fazer a compra em março, por exemplo. Você vai fazer agora o seu planejamento, você vai fazer a compra em março. Então, em março, você vai fazer a compra para o mês de março, só que você vai comprar um pouco a mais, porque você quer fazer um ganho de estoque, tá? Então, em março, você vai comprar para depois você ter o quê? O ganho em abril, tá? E aí a venda vai acontecer em abril. Só que é o seguinte, gente, eu comprei em março, vamos pensar que você comprou 3 vezes o seu estoque. Tem gente que faz isso. Eu comprei 3 vezes a demanda que eu tenho nessa linha de produto. Você não vai vender tudo em março. Você vai vender um pouco em abril, um pouco em maio e um pouco em junho. Aí aquele estoque vai durar 3 meses para se diluir, tá? Então o que acontece? Se você pegou um capital, você não vai conseguir pagar o capital no mês de abril. Você tem que contar que você vai pegar esse capital e esse capital você vai usar. Você vai vender 33% do estoque aqui, 33 e 33. Então, até diluir e entrar todo aquele dinheiro no seu caixa. Então, muito importante é que você não tome a decisão sem fazer a conta efetiva. Como é que é a conta efetiva desse ganho que eu tenho aqui, tá? Então, uma das ações que a gente está falando aqui com vocês é essa, tá? Pensar no fluxo de caixa. Você não pode, de maneira nenhuma, fazer esses investimentos sem pensar no fluxo de caixa. O que a gente está mostrando aqui para você é que tem sentido investir, tá? Tem muito sentido você fazer esse investimento, esse planejamento, desde que o custo do capital não seja superior ao ganho do estoque. Então a gente vai passar essa planilha aí para vocês, tá? Essa planilha aí ela é muito prática. Você pode colocar o mix de produtos seu ali, puxar a forma e já fazer todo o seu estoque. E você pode falar quais produtos que vale a pena eu fazer investimento. Aí você lança ali, lança na DRE, põe qual que é o seu imposto médio que você paga aí se você for do Simples Nacional, tá? E aí, por que eu estou falando? Se for do lucro real, aí você não paga o imposto sobre a venda, porque o produto já tem substituição tributária e já é monofásico os medicamentos, tá? Agora, se você for fazer esse planejamento, você fala assim, quanto que é o custo do meu capital? Você tem que fazer essa matemática financeira também, tá? Eu vou agora aqui, vou compartilhar, vou voltar aqui com vocês. Por favor, desliga. E agora eu vou ver aqui que já temos algumas perguntas, né? Parece que já temos algumas perguntas aqui. O sistema, a possibilidade de ruptura é muito pequena. Ô, Giovanni, oi. Eu posso te ajudar, meu caro. Vamos lá, vamos fazer um bate-bola aqui. Vamos. Porque eu peguei algumas perguntas do pessoal. Primeiro, assim, muito obrigado. É muito legal quando está acontecendo um webinar e aí o pessoal já começa assim, cara, como é que eu faço para ter essa planilha? Já teve o Salomão, que é da Profarma, já mandou o áudio. Alan, estou tendo uma aula, como é que eu faço para ter a planilha? Então, já respondendo a solicitação do Salomão, a gente vai ter, e de todo mundo que tiver em dúvida aí,
Acabando aqui, a gente já encaminha, assim, tão logo uns 10 minutos, demora para a gente compilar a lista, tão logo se precisa, a gente já encaminha o material para todo mundo. Giovanni, parabéns. Simples, didático, objetivo e, como dito, cada um tem que fazer a sua conta, né? É óbvio que sobe 8%. Apliquei direitinho, eu tenho 8% de ganho. Se eu fizer a compra no curtíssimo prazo, acertar no item, girar ele de um mês para o outro, cara, eu ganhei os 8%. À medida que eu for inserindo complexidade, né? Comprei mais de uma vez o estoque, né? Enfim, isso pode ir aumentando o custo. Uma vez me perguntaram, Giovanni, você colocou uma coisa muito legal aí, que foi o custo do capital. Qual que é o dinheiro mais barato, na sua opinião, hoje, Giovanni? E aí, assim, sem medo de acertar, tá, meu caro? Porque a gente está num momento pandêmico, né? Mas qual que é o dinheiro mais barato? Foi uma das perguntas que chegou aqui. Qual a fonte de recurso mais acessível para essa ação aí de compra de estoque, caso for necessário? Porque não seria legal se endividar, mas se ainda assim houver a oportunidade para ganhar, da onde, na sua opinião, pode vir o dinheiro mais barato aí? Não, você pode procurar em bancos, por exemplo. Ó, Giovanni, você pode procurar no o dinheiro é percentual que você vai achar, né? Qual que é o percentual que eu vou pagar? Então você pode procurar em banco, tem, por exemplo, tem o Sicoob, por exemplo. Sicoob é um banco que tem uma taxa de juros que está tendo menor do que os outros bancos, tá? Estou dando uma sugestão aqui para vocês, está tendo uma taxa de juros menores. Então, e aí você tem que tomar cuidado com as outras taxas extras, tá? Não só os juros, para ver quanto que vai custar realmente aquele ganho. Então você tem que ver assim, ó. E outra coisa que é importante também é escolher o mix que você vai comprar. Você não tem que fechar o olho e comprar tudo e duplicar. Você tem que escolher o mix. Então, quer dizer, você não vai dobrar o seu estoque. Você vai escolher o mix mais estratégico do seu negócio. Aqui a gente viu, ó, se eu compro produtos com maior competitividade, ele vai receber a taxa mais alta do aumento dos preços dos medicamentos. Se eu pego medicamentos que são únicos no mercado, ele vai ter a taxa mais baixa. Então ele vai ter o aumento, a valorização do estoque menor, tá? Mas, assim, em termos de taxa, você pode pedir um dinheiro. Agora, o que você não pode ultrapassar de jeito nenhum na hora que você pôr nesse simulador aqui. O que é? Você naquele simulador, porque o que você não pode fazer é o seu ganho não pode ser menor do que o custo de capital, tá bom? Então, acho que se empatar já não ficou um bom negócio, né, Giovanni? Já muitas vezes já não vale a pena, porque você vai se esforçar tanto, vai ter que fazer um maior esforço e depois você corre o risco de te encalhar. Então tem que ter ganho, tá? Isso. Mas eu queria fazer uma vez eu respondi isso para um licenciado nosso que estava montando uma farmácia, sabe? E o investimento era pequeno na época. Eu virei para ele e falei, olha, ele não tinha farmácia, né? Então, falei, ó, a avó tem dinheiro para emprestar? Aí ele deu risada e falou, porque dinheiro de parente normalmente não tem juros, né? Então, essa é uma coisa. E outra coisa, assim, que cuidado para você não ser o chapo de churrasco também, né? Vai no churrasco, lá vem uma lâmpada de dinheiro, é fogo. Outra coisa importante também que tem que ser dita é assim, na farmácia, às vezes tem algumas formas de fazer dinheiro mais rápido, né? Antecipar recebíveis é uma forma, né? Então você tem lá a maquininha de cliente de cartão, que pode ser um caminho para se fazer isso, porque normalmente a taxa de antecipação é menor do que o custo que o Giovanni trouxe. Então, assim, muito bacana. Giovanni, queria incluir aí uma coisa que levantaram aqui que eu acho que pode trazer uma complexidade maior, né? Em quanto tempo se espera ter todos os produtos reajustados depois de 31/3? Ou seja, em quanto tempo a indústria reajusta para a distribuidora e isso chega para o mercado? Porque eu conversando com a BC Pharma, com o Celso esses dias, ele me falou, olha, todo mundo acha erradamente que aumento de medicamentos acontece uma vez por ano só, porque sempre tem as atualizações mensais de revista, né? Você tem uma ideia disso? Não, vamos lá. Eu vou até apagar aqui uma parte e eu vou explicar esse case aí que você perguntou para mim agora, quer ver? Vamos lá, que eu já respondo isso aí. Ó, tem uma coisa importante, ó. Os preços dos medicamentos, né? Hoje quem controla os preços dos medicamentos, no caso, é o órgão que chama CMED, tá? A CMED, ela organiza, ela controla o preço de todos os medicamentos no Brasil. Tá? Então, sempre que uma indústria, né? Sempre que a indústria vai fazer um lançamento de um produto,
esse produto vai primeiro lá para a CEMED, tem um sistema que chama SAMED, aí o sistema vai lá, lança o preço, depois a CEMED aprova, reprova ou define os preços que os medicamentos vão poder ser lançados. Dentro dos medicamentos que vão ser lançados, tá? Que podem ser lançados, depois, quando ela for lançar esse medicamento para o mercado, ela vai ter que colocar nas revistas, né? Então, pode colocar lá na BC Pharma ou a Guia da Farmácia lá. São as duas que mais circulam aí no mercado, né? Tem que falar das duas. E aí, quando você coloca lá nas revistas, essas revistas vão para todas as lojas. E as lojas, olha só, por lei, tem que vender e respeitar os preços que estão na revista, tá? Senão pode acionar o PROCON se você ultrapassar o preço que está na revista, tá? Essa que é a regra. A pergunta agora é, será que o preço da revista e da CEMED, será que eles são os mesmos? A resposta é não, né? Por que que não são os mesmos? Porque os preços que estão lá na CEMED são os preços máximos que podem ser praticados, tá? Então lá é o teto. Aí um advogado vendo essa fala, essa descrição, falou, ó, se é o máximo, se é o teto, não é o único, né? Então daqui para baixo eu posso alterar. E às vezes as indústrias, elas querem fazer duas coisas. Primeiro, a indústria às vezes ela quer ganhar mercado. Então na hora que ela lança um produto, tem um concorrente lá, ó. Ela lança um produto, o concorrente está lá no Oceano Azul. Aí essa indústria vai, lança um produto. Qual que é o objetivo inicial dela? Ganhar mercado desse cara aqui, ó. Aí ela lança na revista um preço mais barato do que o concorrente, do que está na CEMED, tá? Então o preço dela lá era R$100, ela lançou por R$50 o preço fábrica e R$65 o preço máximo ao consumidor. E aí você tem que respeitar isso. Só que com o tempo, o que pode acontecer? Por isso que a gente tem que atualizar os preços mensalmente, tá? Por quê? Aí ela foi aqui, começou a ganhar mercado, crescer, e chegou aqui, ó, ela falou, cara, já estabilizei aqui no mercado, só que agora eu vou aumentar o meu preço. Então, de um mês para o outro, os medicamentos podem aumentar. Ela que estava com preço fábrica de 50 e o PMC de 65, agora ela resolveu pôr o preço fábrica dela para 70. E o PMC lá, proporcionalmente, né, vou fazer a conta de cabeça aqui, foi para 85, 88. Então o que vai acontecer? Agora ela aumentou o preço do medicamento. Não aumentou? E aí, o que aconteceu? Ela aumentou, mas lá na CEMED continua lá, ó, preço fábrica de 100, PMC de 130. Então, ocorre isso todo mês. E os medicamentos também que estão lá na CEMED, tem 3 grupos de medicamentos. Tem os medicamentos que são sem controle de preço, tá? Então, quer dizer, hoje, quando você pega um medicamento, qualquer medicamento, ele começa com a NCM 3003 ou 3004, tá? Então, os medicamentos começam com a NCM, mas muitas vezes o medicamento é um medicamento sem controle de preço, tá? Quando você pega, o medicamento não está na CEMED, não está lá na CEMED, quer dizer que ele não tem controle de preço. Se ele não tem controle de preço, ele é como se fosse um produto liberado. Qualquer um pode vender a qualquer preço. E a CEMED não liga para isso. Por que ela não liga? Porque não é um medicamento que vai dar tanto impacto. Então ela não controla. Aquilo que tem muito impacto, porque a CEMED existe justamente para controlar. Por exemplo, se entra um presidente numa indústria aí e ele fala, só a gente tem esse medicamento, todo mundo precisa, eu vou colocar R$1.500. Quem quiser compra, senão não compra. Então, para evitar esse Vacina tipo de do ação... Covid, né, Giovanni? Oi? Vacina do Covid, né? Vacina do Covid. Vou lá R$1.500. Custou quanto para produzir? 30 centavos. Aí o que acontece? Aí o cara põe lá o preço, porque todo mundo precisa. Então, para evitar esse tipo de coisa, existe a CEMED. Só que a CEMED, quando foi falar para ela, assim... O governo falou, nossa, o pessoal está praticando preço abaixo. Ela falou, não me importo com isso, tá? Não me importo. O meu objetivo é chegar no teto. Ninguém ultrapassou isso aqui. Se vender mais barato, melhor para as pessoas, tá? Então, você tem que ver que tem os medicamentos que não tem controle de preço. Então, é um medicamento sem controle. Depois você tem os medicamentos
onde a indústria pode alterar todo mês. Tem controle de preço, quer dizer, está na CMED, está na revista, mas os dois têm que caminhar juntos. E depois você tem os medicamentos, que a maioria dos medicamentos controlados pode ter um preço na CMED e pode ter um preço na revista. Tem indústria hoje que 80% dos medicamentos dela está com preço abaixo da CMED. Tá? E ela mexe todo mês tem essas mexidas de preço aí e é comum, tá? É muito comum isso alterar os preços. Tá? Muito obrigado, assim, é uma resposta bastante técnica e desconhecida de muita gente quem está na indústria sabe disso, né? Mas quem não está na indústria muito provavelmente não sabia, não, obrigado. Enquanto você respondia, eu vi aqui a interação no chat sobre fundo de financiamento, e aí realmente o Divino corroborou aqui a condição do dinheiro mais barato, né, de ser o antecipação de cartão, enfim, muito legal isso. Bom, tem uma outra pergunta aqui, o Giovanni, bom, continuando nisso que você estava falando de outra atividade, então assim, os 8%, se fosse esse cenário, se a tua previsão tivesse certo, se o teu curso com a mãe de Ná foi bem feito aí, os 8% é rápido, né? Oi, peraí, desculpa, cortou um pouquinho. Se tudo der certo, 8% vai acontecer do dia 31 para o dia 1º de abril, é isso? Eu acho que deu um pico aí de novo, mas aí voltou, tá dando um chiado aí, peraí. Só repetir a pergunta que o pessoal tá falando que tricotou aqui um pouco aqui, ô Alan. Melhorou? Vou falando aqui, vamos lá. Vai lá de novo, acho que foi o fone, o microfone, eu acho. Será? Tem o meu microfone aqui? Não, mas aí o cara falou que tricotou aqui, mas... Já voltou? A fala do Alan tá tricotando. Agora voltou normal, Alan, tô te ouvindo. Beleza. Vamos imaginar então que seja 8%, né? Como disse lá, fiz uma brincadeira aqui, que teu curso com a mãe de Ná foi bem feito aí, né? Tô brincando. Imagine que os 8%... Então, assim, nos produtos de maior competitividade, a gente vai esperar, então, sobrepreço de 8%, advindo do reajuste de tabela do dia... Esse é imediato. Produto de maior competitividade é imediato, é isso? Não, os três vão subir, só que tem 3 níveis, né? Tem os 3 níveis de medicamento. Tem um medicamento onde ele o medicamento número 1, né? Nível 1, onde ele tem muita competitividade, entendeu? Ele tem muita competitividade, eu acho que é de 15% a 20% do mercado é genérico. Depois você tem um outro nível, tá? Que tem média abaixo de 15%, e depois você tem o outro nível ali, que é o nível 3, onde você tem, imagina que você tem um medicamento referência que não quebrou a patente, que você nem tem genérico nele. Então esse acaba tendo uma taxa menor de aumento, tá? Ótimo. Não, beleza. Giovanni, uma outra coisa que... obrigado aí, mais uma vez. Uma outra coisa bacana que me perguntaram aqui fazer normalmente a gente via, eu tenho até o pessoal da distribuição aqui, normalmente a gente via acontecendo em alguns anos anteriores, aqueles produtos de curva A, eles davam uma sumida da distribuição. Você acha que com esse valor aí de aumento, isso pode acontecer de novo esse ano? Bom, igual assim, né, igual a gente estava falando antes aí da reunião, né? E o pessoal gosta de segurar um pouco, né? Porque dá uma escassez do mercado, depois as pessoas precisam comprar e a própria indústria consegue vender mais caro depois, tá? Então, mas isso é de indústria para indústria. Então não é o posicionamento estratégico mesmo, não é nem uma falta do mercado, é indústrias segurando, distribuidoras segurando, tudo para deixar uma escassez acontecer e ter um volume de venda, de compra maior depois. É tudo matemática, eu quero ganhar mais, e como é que eu ganho mais? Eu vendendo agora ou vendendo no mês que vem? Comprando agora e vendendo no mês que vem, tá? Então, o desafio aí das farmácias é selecionar primeiro quais os produtos aí que valem a pena a gente comprar, e depois, selecionando esse produto, conseguir um investimento, né, conseguir um dinheiro num preço, num custo
num bom custo, que vale a pena, e depois sair atrás para comprar esses medicamentos, e aí você vai ter o ganho. Então, por exemplo, tem distribuidora hoje que o ganho do ano dela, no ano, ó, boa parte, 20%, 25% do lucro dela total do ano é porque ela fez uma aquisição muito boa na pré-alta, tá? Então, você vê como é que isso movimenta. Tem gente que ainda não liga. Eu falo assim, farmácia pequena, por exemplo, o que tem que estar? Você pega, quando você vai numa rede grande, ou numa indústria, ou numa distribuidora, esse pessoal não deixa os detalhes, tá? Não trabalha só no grosso. Vamos trabalhar aqui só no grosso e ver o que dá. Não, você tem que... deixa eu me aprofundar na alta dos medicamentos. Todo ano eu vou me preparar para a alta. Aí você tem um ganho. Tá? Depois eu vou trabalhar no meu modelo de precificação. Trabalho com markup, agora eu vou começar a trabalhar com margem. Aí você começa a ter oportunidades, você vai começar a ver ganhos. Então, deixa eu ver o meu cadastro. O que eu posso estar pagando tributo errado? Aí você tem um ganho também. Tá? Então, se você, de alguma forma, dono de farmácia, de farmácia, você ficar displicente com as coisas, aqueles pedacinhos de coisa depois somam e dá um impacto muito grande. Então, só que se você virar a chave e for mais atento, aqueles problemas que você tem viram oportunidade. E no final vira lucro, né? Vira um lucro que você pode ganhar aí mais no fim do mês aí, tá? O seu negócio. Giovanni, muito obrigado. O Eliezer, a gente teve uma interação aqui com o Whindersson de IBA, agradecendo. Obrigado você, Whindersson, pela sua audiência aí. Estamos com 194 pessoas agora. E, Giovanni, o sorteio, você vai disponibilizar 3 livros para a gente sortear depois da live, depois do nosso webinar. Nós vamos fazer o sorteio para a gente angariar os dados de todo mundo que esteve aqui. A gente vai fazer o sorteio pelo Instagram, beleza? Tudo bem? Tudo bem. Você que manda. Você que manda. Então, legal. Você que está assistindo a gente, você ainda pode, além do conhecimento adquirido aqui, levar para casa um livro. Olha lá. Aí, Giovanni, pode falar, Giovanni, pode fazer a propaganda aí, meu caro. Esse livro aqui, não é propaganda, mas esse livro aqui realmente é um livro barato pelo ganho que ele vai gerar para o seu negócio, tá? Então, por que eu estou falando isso? É um livro totalmente prático, técnico, do beabá, do arroz e feijão aí, dos medicamentos, tá? Então aqui você vai entender todas as práticas que acontecem aqui. Deixa eu abrir uma página aqui, ó. Então, a gente vai entender o conceito de preço, repasse, desconto, ICMS, margem, conceito de markup, NCM de medicamentos, produtos, medicamentos liberados, similares, genéricos, regras tributárias, lista positiva, negativa e neutra. Aqui você tem o ICMS, ó, e as operações do ICMS. Então, você tem CST. O que é isso, Giovanni, CST? Quando o produto vem com nacional ou importado, o que acontece? Toda a matemática pronta aqui para vocês, tá? E aqui você tem também, toda a legislação com cálculo, como é que funcionam os cálculos dos tributários de medicamento. Então você tem muita regra aqui, de medicamento, regras de negócio, de PBM, você tem uma infinidade de coisas. Então, realmente, assim, eu acumulei tudo que eu aprendi, porque quando eu fui começar a aprender isso tudo, cara, o que é repasse? Por que existe o repasse? Qual que é a diferença de um repasse para o outro? Então, até acumular tudo isso aqui foi uma coisa muito complicada de acumular, né? Eu fui juntando, até chegar aqui. E aí, na hora que eu acumulei, eu peguei e falei assim, eu vou pegar isso e vou condensar num livro. E se as pessoas não fecharem mais nada com você, Giovanni? Porque elas aprenderam. Não, sucesso para elas, né? Sucesso aí para elas. E a ideia é essa mesmo. Eu fico muito feliz quando alguém chega para mim e fala assim, Giovanni, eu peguei minha base de dados, eu vi o seu livro, eu identifiquei tudo que eu estava pagando PIS e COFINS errado, eu alterei e aumentou meu lucro. Então, Giovanni, tinha empresa que eu comprava de fora para a minha empresa, aqui de outro estado, ela não me dava repasse. Na hora que eu li o seu livro, eu aprendi o que é repasse, aprendi a negociar e a pessoa passou a me dar o repasse que não me dava antes. Tá? Então, tem muita coisa positiva. Vamos sortear, então. O Alan vai ser responsável aí por fazer esse sorteio com a equipe dele. Ele vai sortear 3 livros aí. Aí o Alan me passa os dados depois e a gente vai enviar para vocês aí na sua casa. Mas se o pessoal não
tiver sorte, não ganhou o livro, não ganha nem frango em rifa, mas quer comprar o livro, qual que é o caminho para comprar esse livro? Quer ver, ó? Depois você pode... Eu passei para sua equipe aí o link também no site, mas a equipe do Alan vai mandar para todo mundo que cadastrou aí por e-mail o link também para quem quiser cadastrar e seguir o livro, né? Mas na verdade eu vou pôr aqui, ó, é syntax.com.br, tá? Deixa eu ver se dá para ler aqui. Syntax, com M de Maria, tá? .com.br /livro. Opa, /livro. Colocou /livro, você já cai lá. E lá tem 3 opções também, né? Você pode comprar só o livro, você pode comprar o livro e também ter acesso às aulas em vídeo que estão no livro, e também você pode comprar ainda o mix de tudo. A aula, o livro autografado, com frete grátis, e também simuladores e Excel, que eu construí esse livro, tudo baseado em simuladores, né? E aí o simulador do Excel pode acompanhar isso aí também. Tudo lá no site. Legal. Você tem lá para te ajudar no seu negócio. Então eu falo isso. O conhecimento me ajudou muito, né? Me ajudou a crescer muito na carreira, mas só ajudou porque eu ajudei outras pessoas a ter um resultado muito maior do que ela me pagava, né? Então eu acho isso. Você paga uma pessoa, mas ela tem que te pagar, ela tem que te dar um retorno muito maior daquilo que você está pagando. Então esse que é meu compromisso aí, e esse livro aí é de umas ideias. Então o livro está acabando, na verdade. Ontem eu fiz uma entrega de 200 livros, né? Teve uma indústria que comprou 200 livros para toda a sua equipe. E aí a gente está acabando os livros aí, então vocês aproveitam lá, entram no site, adquira esse conhecimento que vale a pena, tá? Giovanni, é legal porque daqui pelo menos 4 pessoas se manifestaram aqui que tem o livro, uma pessoa que já realmente até já declarou que houve ganho com avaliação de substituição tributária, diminuição de desconto entregue pelo distribuidor, enfim. Então, se você tiver oportunidade aí e tiver dúvida, realmente vale a pena sim o livro. Eu tenho 2 últimas questões aqui, Giovanni. Pode mandar. O Eliezer, eu sei quem que é o Eliezer. Ele falou, olha, visando possíveis rupturas de estoque, qual é o melhor momento para comprar agora, em fevereiro ou em março? Se tiver dinheiro e não for buscar dinheiro, e esse dinheiro estiver parado, não tiver investido, pode começar agora, não é isso, João? Pode. Quanto antes melhor, porque depois vai ter aquilo lá, o pessoal vai começar a segurar, vai falar assim, ó, tá vendendo muito, dá uma segurada. Tem isso, tá, no mercado, tem isso. Tá? O pessoal já faz um plano. Quem tem dinheiro hoje tem o poder, muitas vezes, né? Então, o cara tem poder, ele não está precisando de dinheiro, ele tem muito estoque, ele dá uma segurada ali, tá? Então, isso acontece mesmo. O pessoal fica me mandando olhar para a câmera aqui, cara. Não, fica tranquilo. Deixa, vai acabar o webinar aí. Ó, outra coisa é o seguinte, tem o Farley aqui, alguns clientes costumam deixar para realizar as compras para estocar na pré-alta depois do dia 15 de março. Existe um melhor período de... eu acho que responde a mesma coisa. Avisar para o seu cliente, olha, você tem dinheiro para comprar, esse produto está dentro da validade, se isso não for implicar numa perda financeira para você, pode comprar e guardar sem problema nenhum, né? É que a gente tem também a legislação sanitária, que a gente não pode fazer campanha para os nossos clientes comprarem mais por nenhum argumento financeiro, porque aí a gente está estimulando o consumo de medicamentos, então cuidado com isso, você farmacista, não faça campanha de estímulo ao consumo de medicamentos por força da alta, tá? Isso não pode. O Armap em março, o André está perguntando aqui, vai ter sim, meu caro, vai ter sim. Tem loja aí que por conta do Armap, que o Giovanni é um caso à parte aqui, a gente tem um evento aqui de compra que a gente faz com as lojas e é bem legal. Vai ter sim, o Armap em março vai ter. Bom, eu acho que nosso tempo aqui, deixa eu ver, vamos lembrar, José Carmo, que 8% em vista de 2% ao ano da Selic é um baita ganho, realmente, muito, muito importante isso. O Wallace está perguntando aqui, Alan, se todo mês tem reajuste de preço dos medicamentos, qual é o melhor dia do mês para fazer essa atualização do sistema? Wallace, se você assina ou a ABC Pharma ou o Guia da Farmácia, normalmente eles fecham a lista dia 20 e 21, salvo engano, que é onde vai para a gráfica. Eu estava conversando com o Celso isso para entrar na farmácia, para dar tempo de estar na farmácia. Então, sempre finalzinho de mês, início. Você acompanhar o que aumenta, o que abaixa todo mês. Porque aqueles aumentos ali que você teve,
Né? O que acontece? Teve os aumentos. Será que tem alguém? Vamos lá. Se você pega um fornecedor que ainda está vendendo no preço antigo, compra dele, cara. Entendeu? Essa comunicação aí, sabe quando que chega pra gente? No primeiro dia, no outro dia do mês. Porque as revistas publicam isso. Então você tendo acesso à revista, você vai saber os preços que aumentaram. Sabendo os preços que aumentaram, deixa eu ver um fornecedor que tem isso aqui, porque amanhã esse estoque vai valer 40% a 50% mais caro. É ganho também, tá? Tudo é oportunidade. Perfeito, perfeito. Uma coisa que eu posso dizer para quem é cliente e Inova, para quem é licenciado em Inova, é que nós já firmamos uma parceria com a ABC Pharma, um custo muito reduzido, para não só ter acesso à lista, porque isso sim é um ganho. O Giovanni está acabando de demonstrar aí o que é a primazia de ter informação em primeira mão, né, o que isso pode... Não é só dinheiro que é poder, não, né, meu caro? A informação também, né? É poder, é grana. E também o acesso às liminares que, porventura, eles tiverem lá, que forem com direitos aí que puderem ser aplicados ao CNPJ das lojas que contratarem. Bom, o livro, Giovanni, o pessoal perguntou aqui se o livro é atualizado. É atualizado todo ano? Como é que é esse livro? De quando é essa edição? Essa edição é desse ano? É desse ano. A única mudança que teve aqui até agora foi no estado do Rio Grande do Sul, né? Que ele mudou a alíquota de 18 para 17,5. Né? No restante, o livro ainda continua totalmente atualizado. Né? Tirando isso daí, a gente vai fazer a nova versão. A gente está aqui, eu acho que a gente está com poucas unidades aqui para finalizar. Eu vi ontem aqui, porque vendeu já, está vendendo muito. Mas é um livro bem prático mesmo. Assim, não é um livro que você vai navegar, vai conversar sobre outras coisas. Não, é sobre temas práticos que você precisa aprender. É básico para qualquer dono de farmácia. Tem que entender esses conceitos, porque tudo isso daqui pode se tornar aí uma decisão inteligente depois. Tá bom? Beleza. Giovanni, longe de chegar à exaustão do assunto, tá. Eu tenho certeza disso. A gente poderia ficar aqui, acho que batendo papo o restante da tarde. Acredito que, dada a densidade sua de conhecimento e as dúvidas que vão gerando lá na ponta, mas a gente começa a perceber que também aquilo, né, live muito, muito pesado, um assunto denso durante muito tempo, pode ser que não surta o efeito desejado. Meu caro, queria te agradecer de coração. Obrigado pela sua dedicação. Obrigado pelo que você trouxe de conhecimento para nós aqui. Tá? Pelo número de participantes, realmente a gente percebe que acertamos no tema e acertamos no palestrante. Tá? Espero ter outras possibilidades de trabalhar junto com você. Gostei muito, foi muito simples, foi muito leve. Em 2 ligações acertamos o contrato. Né? E já foi muito bacana. Muito obrigado por tudo. Queria deixar você aí com as palavras finais. E a você que esteve aqui conosco até agora, fica de olho que a gente vai nas redes sociais aí no Instagram. A gente vai fazer o sorteio de 3 livros aí que o Giovanni nos concedeu. Beleza, Giovanni? Fica à vontade. Então, é isso aí. Não, primeira coisa é valorizar a Rede Nova mesmo, porque não é qualquer um. E as ideias do Alan são ideias para frente, para ajudar, para melhorar, para agregar e para gerar mais resultados para quem trabalha com ele. E isso aí não é da boca para fora, não, é uma coisa bem honesta de se falar. Então é difícil, e é difícil achar algumas pessoas desse tipo, mas é pessoas que querem agregar mesmo. Ele abriu a live aí para outras pessoas enxergar aí também como que pode impactar positivamente no seu negócio. E não tem muito segredo, não. O segredo é o seguinte, você tem que entender e dominar as regras do seu negócio, tá? Não tem segredo. Se você não domina, o outro ali de trás pode dominar e isso pode fazer com que você tome decisões erradas. Então você tem que tomar a decisão certa com conhecimento e a base sólida, tá bom? Esse aí é a minha deixa. Agradeço demais a vocês aí, fico muito feliz de todo mundo tá aí, foi um prazer mesmo estar aí. E quando precisar de mim, pode contar comigo, Alan. Tá sempre aí para ajudar a Rede Nova aí, quando precisar. Valeu. Muito obrigado, Giovanni. Logo vamos estar juntos de novo. Um abraço a todos, obrigado por ter ficado até aqui. A gente manteve uma audiência alta, depois eu vou te passar os números, você vai gostar. Um abraço, gente, fiquem com Deus, uma ótima tarde. Tá, tchau, valeu, fui. Tchau.